Aqui, por exemplo, uma avaliação dessa composição mágica do Rose Hips, né, somente nos carotenoides. Então, nós temos uma riquíssima composição, né? Luteína, zeaxantina, rubixantina, licopeno, beta-caroteno, todos esses elementos que são importantes para uma atividade mais poderosa da vitamina C. E, principalmente, avaliando essa biodisponibilidade, né? Onde nesse estudo que eles avaliavam a atividade contra a Helicobacter pylori em função da resistência, né, de drogas para o tratamento, e que os flavonoides, ao melhorar também a questão dessa resistência, aumentavam a eficiência das próprias substâncias antimicrobianas utilizadas no tratamento do Helicobacter, né? Então, o extrato da rosa canina contendo esses carotenoides que nos propiciam imenso bem-estar, né? O complexo C, que você pode montar, por exemplo, de uma forma individualizada, né? Um ascorbate de magnésio com esperidina, com zeaxantina, com luteína, por exemplo, nessa proporção também é uma proporção muito satisfatória, né? Então você vem com 500 miligramas para 100 de esperidina, que é o principal flavonoide, ou incluindo também a zeaxantina e a luteína, que são esses carotenoides que amplificam a ação da própria vitamina C, que é o ascorbate de magnésio, né? Aqui você veja, por exemplo, nos sítios polares da membrana, como dissemos, né? Porque a membrana celular, ela não é inteiramente lipídica, né? Então, aonde nós temos os sítios polares, eles fizeram essa microfotografia genial, maravilhosa, né? Mostrando os cristais de vitamina C ancorados, protegendo essa membrana celular. Então vocês vejam a importância da vitamina C nesse processo de homeostase celular e proteção à célula, né? E aqui agora, entrando no estudo de um oxidante também muito importante, que eu costumo sempre dizer que é o antioxidante bissolúvel, né? Que ele é um detergente, né? Porque ele tem essa cadeia grande aqui lipossolúvel e tem essa carboxila ácida que é extremamente hidrossolúvel. Então, dotado disso aqui, né? Ele é capaz de transitar tranquilamente aqui, ó, na parte hidrofílica e também nessa parte aqui que a vitamina C não pôde entrar. Então é um antioxidante muito importante por essa característica. Além disso, ele não é só um antioxidante, né? Porque na forma de lipoamida ele é um elemento chave na questão da transformação do ácido pirúvico proveniente da glicólise em acetilcoenzima A, que vai acessar o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória mitocondrial. Então vocês vejam esse complexo que envolve o ácido lipóico, a vitamina B1 e a vitamina B2, a importância disso para o nosso sistema bioenergético. Inclusive, a partir dessa descoberta, dessa ação simultânea da lipoamida com a B1 e com a B2, o ácido lipóico passou, digamos assim, a ser considerado membro do complexo B, né? A única coisa que não ficou demonstrado a necessidade absoluta nutricional, uma vez que vários estudos, se não comprovam, eles criam uma hipótese muito provável de que o ácido lipóico pode ser sintetizado no organismo. Então, a partir desse momento, ele não seria especificamente uma vitamina, porque o conceito de vitamina, ele infere o produto que não possa ser sintetizado endogenamente, né? Então, ele foi isolado por um cientista inglês chamado Reed, em 1951. Alguns anos depois, 20 e poucos anos depois, o professor Abraham White, que foi o autor e gerenciador de um livro espetacular que nós usávamos na minha época, né, de estudos na cadeira de bioquímica lá na UFRJ, que era o Principles of Biochemistry. Até uma gozação que nós alunos fazíamos na época com o professor saudoso, professor Paulo Lacaz, né, que cheguei a alcançar ainda
no finalzinho da sua vida acadêmica, deu a aula inaugural do meu curso, né, em 74, professor Luiz Paulo e outros, né? Então a gente brincava, Principles of Biochemistry, o livro pesava quase 5 quilos, um tijolo tamanho, tipo, brincava, né? Que princípios são esses, né? Porque a gente tinha o Harper, que era bem menorzinho, né? Mas enfim, era o título do livro, Principles of Biochemistry. O professor Abram White, ele avançou muito nos estudos de Reed, né? E publicou já no Principles of Biochemistry, edição de 75, já ele publicou a reação completa do ácido lipóico junto com a B1 e a B2 na transformação do piruvato em acetilcoenzima A. Isso foi importantíssimo e deu um avanço grande nos estudos sobre a bioenergética. E por ser um produto que supõe-se e não se comprovou que não possa ser sintetizado no corpo, então ele não tem ideia estabelecida. O Lester Parker, com certeza, na era moderna, digamos 2000 para cá, digamos final de 1990, final de 98, né? O Lester Parker, ele começa a publicar então já os estudos sobre o ácido lipóico, não especificamente nessa área do metabolismo da glicose, mas como antioxidante poderoso realmente, e principalmente no diabetes ele começa a publicar os seus artigos. Aí nós temos também um cientista muito importante, israelense, que é o Ziegler, que ele vem também publicando então muitos estudos sobre os benefícios do ácido lipóico nas complicações do diabetes, especialmente complicações vasculares e neurológicas, e hoje é considerado um medicamento nos Estados Unidos, né? O ácido lipóico, 200 mg 3 vezes a dia, é um dos protocolos, assim pode-se dizer, padrão ouro para evitar no paciente que foi diagnosticado, né, quanto mais precocemente diagnosticado o diabetes, maior sucesso, né, nós vamos ter para controle desse estresse oxidativo, porque o paciente diabético é um modelo vivo de estresse oxidativo, devido ao volume de glicose no sangue e devido aos produtos cetônicos que vão estimular os amadoripróteses e a emissão de radicais livres do oxigênio, né? Então, realmente os diabéticos se beneficiam muito desse produto, que é um produto que também tem facilidade para atravessar a barreira hematocefálica, então é considerado do rol daquelas smart drugs, né, as drogas inteligentes, drogas que melhoram cognição. Temos uma lista imensa aí: acetil L-carnitina, fosfatidilcerina, o cloreto de metiltionínio entrou agora nessa lista, o ácido lipóico entra nessa lista, e enfim, temos aí uma lista, né? Lembrando que a forma ativa do ácido lipóico é o seu isômero R, né? E esse isômero, ele é o isômero que vai ter toda essa atividade, né? Nós encontramos o produto R-alfa-lipóico puro, muito caro. O que nós encontramos com mais facilidade no mercado de suplementos é a mistura de enantiômeros, que dá aí uma base de 60% mais ou menos em R-alfa-lipóico, e que é mais viável do ponto de vista financeiro, porque nós podemos fazer essa dose, por exemplo, de 200 mg, todas são doses compatíveis com esse produto comercial, né? E nós conseguimos o R-alfa puro, que é muito mais caro, porque a separação desses isômeros chamados ópticos, né, que desviam a luz para a esquerda ou para a direita, R de right, né, e left de esquerda, então esses isômeros separados, o processo é muito caro. Então, na verdade, a gente acaba optando em utilizar o produto comercial, que vai ter 60% de ativo, e no caso, se nós usássemos a forma R, né, pura, purificada, poderíamos usar uma dose um pouco menor, poderíamos estar usando aí nessa faixa de 100 mg ao invés de 200, né? Aqui você tem, por exemplo, né, esse mapa, que eu acho muito legal, esse mapa mostrando a relação de ajuda mútua, né, entre os antioxidantes, o glutatión. Vocês vejam que o glutatión, ele tem esse papel importante aqui na regeneração da vitamina C. Por sua vez, a vitamina E regenera o glutatión. Por sua vez, a coenzima Q10 e o sistema buquinol regenera a vitamina E
e por sua vez o ácido lipoico vem aqui, né, regenera com a enzima Q10 e regenera também a vitamina C. Olha que importância então você vê aqui do nosso ácido lipoico, né? É muito importante ele sofrendo esse processo de ajuda regenerativa da coenzima Q10 e logo depois ele também vai e regenera a vitamina C. Você veja de quantas formas o organismo regenera vitamina C no organismo, provando a sua grande importância para nós, né? Aqui eu relacionei alguns estudos do Ziegler, que é esse pesquisador, né, esse médico israelense que publicou vários artigos sobre o ácido lipoico no diabetes. Então em 95 ele publicou o primeiro artigo, né, que ele fez com 328 pacientes, usando as doses de 1.200, 600 e 100, e sendo que 600 miligramas ele fazia na época intravenoso, ele optou sendo a dose preferencial. Aí depois ele veio para a dose oral, com 3 vezes ao dia, né, 600, então 3 de 200. Isso foi logo após a tentativa de estabelecimento de dose única de 600, que apresentou certos inconvenientes gástricos, né? Porque eu sempre digo a vocês, o ácido lipoico, se vocês abrirem uma cápsula, por exemplo, e colocarem, é uma pimenta, é muito próximo de pimenta, né? O tipo de queimação que a pimenta provoca. Então, realmente, 600 miligramas em dose única é um pouco sacrificante para a mucosa gástrica. Então, hoje eu posso dizer a vocês que todos os protocolos, quando eu uso, e com todos os nossos colegas aqui, né, brasileiros, por exemplo, na ortomolecular, praticamente a opção por 3 doses de 200 miligramas, né, ao dia, né. Aqui nós vamos ter mais estudos aqui já de 2006, em que ele também ainda cogitava, né, o uso dos 600 miligramas. E realmente hoje a gente sabe que nós estamos assim com essa opção de 3 doses de 200 miligramas. Mas o importante é a observação clínica do estudo, em que essa avaliação dos doentes com diabetes, na parte, por exemplo, neuropática, caiu significantemente, né? E também ela comparado, por exemplo, aos pacientes do grupo placebo, né? Então realmente a redução, né, você veja, por exemplo, de 32% para 51% a redução nos sintomas neuropáticos desses pacientes, né? Essa questão, por exemplo, que ele fala aqui, náuseas, vômitos, sempre são muito mais vinculadas à dose única de 600 do que à dose fracionada de 3 por 200. Né? Então, a conclusão de melhoria dessa neuropatia diabética, ela é uma constante em todos esses estudos que nós estamos mostrando aqui para vocês. Aqui, mais uma vez, ainda com a dose oral de 600 miligramas, né? Uma melhoria muito significante, inclusive diminuindo fraqueza muscular, e melhoria clínica bastante visível, né? Inclusive são uma coleção de artigos, né, que ele fez, que realmente colocam o produto assim num nível muito importante. Aqui, por exemplo, você viu a relação, né, do nosso ácido lipoico, né? Você viu a relação com o complexo Q, né? Onde o complexo Q ele tem a capacidade de regenerar o ácido lipoico. Então você veja aqui o estudo do complexo Q na mitocôndria. Nós poderíamos dizer a vocês que é o estudo mais importante sob o ponto de vista de manutenção da homeostase dessa organela celular, que é uma verdadeira bomba, né, energética, né, onde se dá toda a produção de energia da célula, onde se dá o metabolismo da gordura de cadeia longa através da beta-oxidação. Então nós temos aí um sítio muito vulnerável de acúmulo de radicais livres. Então era de se esperar que realmente esse sistema mitocondrial tivesse um complexo antioxidante tão eficiente e importante como o complexo Q,
que vai se constituir do biquinol, né? O biquinol a forma reduzida e o biquinona a forma oxidada. E nesse complexo 3, a atuação desse sistema antioxidante é fundamental para que a liberação intensa de elétrons pudesse ocorrer. Poderia destruir e inviabilizar a sequência dessa cadeia respiratória para finalizar com a produção de ATP controlada. Aqui você vê a interação de vitamina E com a enzima Q10 e ácido alfa-lipoico. E essa vitamina E, né, importante antioxidante, ela sendo inclusive um instrumento de regeneração da vitamina C e da própria ubiquinona. E essa ubiquinona sendo um instrumento de regeneração do ácido lipóico. Então, essa interação mútua dos antioxidantes que nos tornam tão eficientes, né, enquanto seres vivos que têm um controle da homeostase oxirredutiva invejável, né? Aqui você veja, por exemplo, a partir da coenzima Q10, né, o desenvolvimento de um produto derivado da coenzima Q10, que foi cortada aqui a sua cadeia, que é a idebenona, que hoje se destaca nos estudos neurológicos, nos estudos das doenças graves de disfunção mitocondrial, né, que podemos citar Parkinson, podemos citar esclerose lateral, enfim, as chamadas doenças mitocondriais, onde o Alzheimer também faz parte, né, e que você veja que esse desenvolvimento da idebenona, ela trouxe uma alternativa muito importante que nós vamos mostrar a seguir, em função dessa flexibilização dentro das criptas mitocondriais com essa estrutura reduzida, né? Então, através da idebenona, por exemplo, o organismo celular, ele traduz, né, a eficiência de um fator que é o NK-O1, esse fator que se contrapõe ao fator inflamatório NF-kappa-beta. Através desse fator nós vamos ter o estímulo do NRF2, que é o Nuclear Related Factor 2, exatamente os dois se opondo ao NF-kappa-beta. F-kappa-beta, citoquina, inflamação, TNF-alfa, tumor necrosis factor, né? E todos esses fatores inflamatórios celulares. E do outro lado, esses fatores como o NRF2 e o NQ-O1, que fazem ao contrário, liberam antioxidantes, estimulam antioxidantes a atuar. Aqui nesse caso, por exemplo, sobre o complexo 3, que é um complexo sensível dentro da cadeia mitocondrial, né, onde ele está exatamente no intermédio, né, desse processo de produção do ATP. Então é muito importante essa atuação da coenzima Q10, também estimulada pelo NQ-O1 e o complexo 1, e a idebenona traduzindo aqui, por exemplo, a glicose 3-fosfato desidrogenase, que é uma enzima crítica no desdobramento do processo da glicose de 6 carbonos em 2 resíduos de 3 carbonos, que vão fornecer uma amplitude de ATP muito grande para o organismo, né? Então isso tudo aqui se relaciona com eficiência bioenergética. E sobre o ponto de vista antioxidante, é importante a gente perceber que a idebenona, com essa cadeia bem reduzida, ela vai ter algumas características, que são características de poder penetrar completamente na cripta mitocondrial, aqui representando a membrana, a dupla membrana da mitocôndria, né? E controlar a expansão dos radicais livres exatamente aqui, aonde está acontecendo esse fenômeno da cadeia respiratória mitocondrial, que libera muitos radicais livres, principalmente superóxidos, né? Então a gente vê essa liberação ilustrada, né, com esses pontinhos vermelhos, né? E a idebenona, por ter essa estrutura, digamos assim, quase que milimetricamente medida, né, ela consegue exatamente preencher esse espaço, né? Porque essa redução aqui da cadeia, ela foi feita com base em análise estrutural
em microscopia eletrônica, né? Qual seria exatamente a cadeia cujo tamanho seria exatamente suficiente para preencher e com isso fazer um tampão de redução, né? Oxirredutivo. Aqui você tem então nesse complexo que a coenzima Q10, que é a forma que se interconverte com o ubiquinol, uma parcela dessa dose em ubiquinol, o PQQ e a idebenona, então formando esse complexo da maior importância antioxidante para o sistema celular. Esse complexo aqui, o complexo E, já é um complexo de uma amplitude assim fantástica, né? Em termos de consideração a proteção da membrana celular e também em termos de conservação das estruturas lipoproteicas circulantes, como o próprio LDL, né, que é extremamente suscetível de oxidação. Então, os estudos que foram feitos mostram que quanto mais elementos do complexo E, né, aqui nós vemos do lado de cá os tocoferóis e do lado de cá os tocotrienóis, nos isômeros, alfa, que é o mais importante quantitativamente, beta, gama, delta, a mesma coisa nos tocotrienóis. Então, quanto mais desses elementos a gente tem incorporado à estrutura do LDL, mais resistente o LDL se torna ao fenômeno de modificação e oxidação. Isso é muito importante, porque isso está comprovado cientificamente, através de análises químicas super precisas, né? Então, foram feitos vários modelos e em animais a administração de complexo E em vários níveis e o doseamento desse LDL e a identificação nesse LDL dos membros desse grupo de vitaminas do complexo E. Então, realmente, com o aumento da administração oral, essa vitamina, esse complexo E vai aparecer lá dentro do LDL plasmático. Essa vitamina E que neutraliza radicais livres também, né, através da reposição de elétrons nos locais desemparelhados, né? E com essa capacidade lipossolúvel, vocês já imaginam a facilidade que ela tem para se imiscuir na membrana celular e na bainha de mielina, onde ela se torna uma vitamina importantíssima para o sistema nervoso, neurológico, né? Então, como está citado aqui, né? Então vocês vão ter estudos como esse do Life Extension, por exemplo, que eu achei interessante trazer, mostrando que cada um desses membros tem funções. Não são todos iguais em termos de atividade antioxidante. Alguns vão ter atividade cancerígena marcante, como o gama-tocoferol. Outros vão ter atividade sobre as partículas do LDL, né, que vocês sabem, quanto menor a partícula, né, é mais perigoso, né? Então vocês estão vendo realmente como é importante esse complexo E no sentido de a sua combinação. Essa combinação é muito importante que ocorra, porque ela vai dar uma gama de espectro muito mais amplo. Aqui ele fala muito aqui sobre o gama-tocoferol, né, e mostrando a sua importância, por exemplo, no mal de Alzheimer, seu efeito anti-inflamatório e principalmente sua ação sobre os radicais do nitrogênio, como o peróxido nitrito. Então são propriedades distintas das apresentadas pelo alfa-tocoferol. Então é importante que a gente sempre esteja considerando, né, as ações dos tocotrienóis. Os tocotrienóis, podemos dizer inclusive que foi uma parte esquecida, que não se falava inclusive durante anos e anos, né? Eu acompanhei isso aí desde 1988, que eu estou nisso aí estudando. Então você não via falar. Aí quando começou final dos anos 90, início de 2000, aí a turma de pesquisadores, poxa, não pode ficar de fora, esse negócio de alfa-tocoferol puro não é certo, e temos que usar o conjunto dos componentes da verdadeira vitamina E, né? E aí começou essa discussão e se começou esses estudos, que são estudos muito interessantes sobre os papéis isolados dos tocotrienóis, separados dos tocoferóis.
Então, realmente é importante a gente sempre ter em mente que o termo vitamina E como sinônimo de alfa-tocoferol é um engano, né? A vitamina E, na verdade, ou o complexo E, são aqueles 8 que nós já falávamos aqui com vocês, né? Todos esses aqui, isso aqui forma o complexo E. E essa banda de cá, que foi a banda esquecida, hoje, posso dizer a vocês isso com segurança, hein? Essa banda esquecida, hoje, é considerada mais importante que a de cá. E nós vamos ver o porquê. Vamos ver muitos estudos que vão validar essas informações, né? Então, realmente, o alfa-tocoferol ele tem uma biodisponibilidade elevada e uma concentração maior. Porém, é apenas um dos componentes, né? Porque o total são 8. Os tocotrienóis apresentam potentes ações na área de neuroproteção como antioxidante e anticancerígeno. E as concentrações micromolares dos tocotrienóis reduzem a atividade de uma enzima importantíssima na síntese do colesterol. Se nós tivermos hipercolesterolemia, que se usa tanta estatina aí, que nós sabemos hoje que tem tantos efeitos colaterais, então você veja que os tocotrienóis têm uma ação estatina-like, exatamente sobre a mesma enzima que controla a síntese do colesterol hepático, né? Então, por exemplo, esses tocotrienóis na prevenção do mal de Alzheimer, isso é muito importante, né? Estudos anteriores mostram uma relação inversa entre a incidência do Alzheimer e os níveis séricos de tocotrienóis, que inclusive são supressores, novamente aqui voltando ao assunto, da enzima HMG com a enzima redutase, que é a mesma enzima que a estatina atua para conter a expansão do colesterol. Esses tocotrienóis, porém não os tocoferóis, bloqueiam a Sterol Regulatory Element Binding Protein 2, esse chamado SPREB2, que é o fator fundamental que controla a síntese do colesterol, porque ela controla os níveis da enzima HMG com a enzima redutase, né? E também da proteína transportadora de lipídios, né? Dos fatty acids, né? Então vocês vejam que isso aqui é muito importante considerar em função dos tocotrienóis serem elementos fundamentais e que dificultam também alterações estruturais, como fenilação, que vai levar estes compostos à precipitação e inflamação no tecido cerebral. A supressão do mevalonato, que é o intermediário da síntese do colesterol, aonde vai atuar exatamente a HMG, essa supressão do mevalonato está envolvida com um processo de redução da inflamação. E os alimentos contendo tocotrienóis, além de serem de alta biodisponibilidade, podem oferecer uma nova abordagem na prevenção do mal de Alzheimer. Vocês vejam aqui nesse artigo de 2018 os tocotrienóis com relação à proliferação cancerígena, né? Esses tocotrienóis, eles têm um papel importante no processo inflamatório, no processo proliferativo, né? Contendo a expansão da proliferação carcinogênica. Inclusive, foi demonstrado que os tocotrienóis podem sensibilizar as células cancerígenas para se tornarem mais sensíveis aos quimioterápicos, né? Então vocês vejam aqui importante artigo com um outro isômero do tocotrienol, que é o delta-tocotrienol, não tinha sido estudado ainda, e que ele tem uma ação importante de promover a morte, né, programada nas células carcinogênicas, no caso o grupo de células carcinogênicas de próstata, né, CRPC, é uma cepa de células carcinogênicas, e que o nosso delta-tocotrienol ele promoveu a atividade de morte dessas células, né? Morte natural por lise das organelas como mitocôndria, e ativação também do mecanismo das caspases, que são enzimas que controlam a apoptose, né? Então isso é muito interessante observar
que o delta-tocotrienol ele também promoveu morte celular por um mecanismo simultâneo chamado paraptose, que induz vacuolação, invaginamento interno e destruição das células cancerígenas. Então vocês vejam que de múltiplas formas os tocotrienóis podem ser armas muito importantes na prevenção do câncer, né? Os tocotrienóis, como moduladores da decisão, né, de vida ou morte nas células cancerígenas. Olha esse artigo super recente. E que, após as considerações iniciais, você tem aqui textualmente, né, que foi traduzido textualmente, os tocotrienóis, uma fração menor da vitamina E, foram relatados por induzir vários mecanismos de morte celular, por vias diferentes, como acabamos de mostrar aqui. Não só a apoptose, como paraptose. E dessa forma, na revisão, como eles falam aqui, se colocam realmente na frente como uma aplicação potencial no tratamento do câncer. Aqui vocês vejam, por exemplo, mecanismos dos tocotrienóis, né, atuando sobre os complexos apoptóticos, né, onde o BCL2, quando está ligado ao BAX, ele não deixa que a célula se destrua e o câncer se prevalece dessa situação. E o tocotrienóis tem a propriedade de desarmonizar isso aqui, levando a célula então a disparar os seus mecanismos autodestrutivos, dessa forma poder então, né, eliminar essa possibilidade do câncer se propagar, e através de vários outros fenômenos também, como o citocromo C, que você sabe que vai promover a lise mitocondrial. Você sabe que a mitocôndria, se ela é destruída, né, e ela vaza o seu conteúdo para a célula, é como se fosse, desculpe até falar assim, uma barreira dessas aí, de Brumadinho, que se destrói tudo que tem em volta, né, porque o conteúdo da mitocôndria é extremamente cáustico. Então, se ela se rompe, a célula é destruída imediatamente, né? Então, são todos mecanismos em que os tocotrienóis favorecem a autodestruição das células danificadas. Aqui você tem, por exemplo, né, uma outra área de ação na saúde, né, dos tocotrienóis, que é a área de cardioproteção, que aliás foi o primeiro ponto abordado, né, com os tocotrienóis, foi exatamente essa questão de ser uma parte da vitamina E anti-aterogênica e protetora do endotélio também, e anti-inflamatória, né? Então aqui você vê, por exemplo, a diferença assim, principal, né, dos tocoferóis para os tocotrienóis. É exatamente essas duplas ligações na cadeia lateral, que fazem com que o tocotrienol seja muito mais potente antioxidante do que esse aqui. Porque exatamente nós sabemos que nessas duplas ligações são mais suscetíveis de ataque. E como eu disse inicialmente, o antioxidante, esse termo até não é muito adequado, ele não bloqueia a oxidação nenhuma não. Ele apenas se oferece com mais facilidade para ser oxidado pelos radicais livres, preservando estruturas da própria célula, como membrana lipoproteica. Então vocês vejam aqui claramente demonstrado o porquê os tocotrienóis são tão mais poderosos que os tocoferóis. E nessa aspecto da cardioproteção, eles têm propriedades inimitáveis. E além disso, eles são antioxidantes, antitrombóticos e antitumorigênicos, né? Aqui vocês têm mais artigos importantes sobre a ação cardioprotetora dos tocotrienóis, publicados também em 2018, e aqui relatando a melhoria de complicações cardiovasculares e as comorbidades, né, pelo potencial dos tocotrienóis em harmonizar essa questão da inflamação, das dislipidemias e da disfunção mitocondrial. Aqui vocês vejam, por exemplo, as áreas de atuação com relação à síntese do colesterol,
o mevalonato, como já havíamos dito, que é a estrutura assim chave, né, na questão do desenvolvimento da molécula do colesterol. Exatamente nessa área aqui que nós temos o mecanismo primeiro, os tocotrienóis, bloqueando a enzima HMG com a enzima A redutase. No mecanismo segundo, os tocotrienóis favorecendo um desvio estratégico aqui já num passo adiante da síntese do colesterol, que é o farnesil, e ele desviando para farnesol, que o farnesol tem também essa capacidade de diminuir a ação dessa enzima formadora do colesterol. E você veja então que é muito mais potente do que as estatinas, né? Sob o ponto de vista de múltiplos mecanismos, e também a grande vantagem é não oferecer efeitos colaterais que hoje são já muito evidentes com as estatinas. Aqui vocês vejam, por exemplo, também um estudo bem recente, né? Os tocotrienóis extraídos de plantas como a Bixa olerana, que é nada mais do que o urucum, né? Riquíssimo, né? Junto com o açaí. Vocês vejam que esses produtos brasileiros, né? Produtos da nossa flora original e muito usados pelos indígenas, que são realmente potentes antioxidantes, né? E aqui você veja, por exemplo, que eles testaram e avaliaram os tocotrienóis com relação à homeostase da glicose em diabéticos, e também avaliaram efeitos sobre o tecido ósseo em animais submetidos à dieta altamente gordurosa, e esses animais ainda por cima diabéticos, né? Então os animais suplementados com os tocotrienóis tiveram uma grande melhoria nessa homeostase da glicose, e inclusive foi observado aumento de marcadores favoráveis à questão da osteoporose, como o peptídeo N-terminal, né? E ao contrário, com diminuição de marcadores da reabsorção óssea, que é no caso o C-telopeptídeo, que é originário do crosslink das proteínas do colágeno e sua destruição. E vocês vejam que também, adicionalmente, os tocotrienóis reduziram e suprimiram mesmo os níveis elevados de marcadores inflamatórios, como interleucinas 2 e 3, interferon, proteína de quemotática dos macrófagos, né, que é colonizadora dos macrófagos, TNF-alfa, que é o ativador do NF-kappa-beta, enfim, uma série de fatores. Então vocês vejam aqui, por exemplo, como os parâmetros hematológicos, né, eles podem ser melhorados, né, a partir da administração de alfa-tocoferol, né, voltando à família dos patriarcas, digamos assim, né, da vitamina E. No caso aqui, inclusive, protegendo a oxidação em óleos vegetais, como o óleo de oliva, né, cujos resíduos tóxicos, como qualquer outro óleo toxicidade, a gente está lembrando aí sempre de isoprostanos, que já falamos lá atrás, né, que são elementos muito tóxicos, né, para os animais. Então vocês vejam que o tocoferol, ele realmente teve um efeito benéfico anti-peroxidação lipídica, protegendo os óleos vegetais, evitando doença gordurosa hepática, e realmente sendo assim reforçado o seu papel antioxidante para os seus iguais, que são os lipídios. Você veja aqui, por exemplo, o complexo E e suas fontes, né? Então a gente associando, né, essas principais fontes, a gente consegue cobrir todas essas lacunas aqui, né? Porque aonde o açaí tem uma deficiência, a levedura de arroz completa e o óleo de germe de trigo fecha. E você veja que se nós utilizarmos açaí, levedura do arroz e o germe de trigo, a gente preenche todo esse cartela de bingo aqui da complexo E. Então temos ainda também a cevada como uma fonte importante, mas nós sugerimos assim a associação do açaí através do extrato seco de alta qualificação que o Brasil produz,
o nome científico é o Terp oleracea, que é o açaí. O Tocotrimax é um produto de alta qualidade também do extrato da levedura de arroz, riquíssimo também, como vimos aqui, nos tocotrienóis e tocoferóis. E finalizando, o óleo de germe de trigo, em cápsulas soft géis, daquelas cápsulas já molinhas prontas, né, de 250 mg. Então realmente você tem um complexo espetacularmente natural aqui, né, nessa administração que você pode fazer antes de almoço e jantar. Ou você pode optar em formular o acetato de tocoferol, que é o único que a gente encontra puro assim, em termos farmacêuticos, mas só que você pode corrigi-lo junto com o Tocotrimax. E aí sim você tem não só o alfa-tocoferol, como os outros componentes do Tocotrimax. Isso aqui fica também equilibrado, é uma outra maneira que você tem de formular. E esses usos importantíssimos do complexo E, né, na doença cardiovascular, na neuropatia, as doenças hepáticas, principalmente a doença não alcoólica, non-alcoholic fatty liver disease, né? Fatty liver disease, que hoje é assim um assombro a incidência disso, né? Aí tudo isso aí também devido a essa alimentação, né, rica em frutose, né, e xenobióticos. Então isso aí vai causar, está causando, né? E também como um poderoso anticarcinogênico, né, nessa faixa de 200 a 400 miligramas ou unidades internacionais, que são praticamente, nesse caso, equivalentes, né? E aí você vai ver, por exemplo, já o que se falava em termos de biodisponibilidade da vitamina E, né? E as dosagens ótimas, por exemplo, 800 unidades por dia, que é uma dose bem significativa para eventos assim neurológicos e situações em que nós tenhamos assim uma necessidade, né, de aumentar a dose. Então, essas doses entre 200 e 400 unidades por dia são as mais utilizadas mundialmente para prevenção. Nessa faixa de 800 até 1.600 é utilizado em doenças graves neurológicas. Por exemplo, vou citar a vocês, né, que ajuda. Veja bem, gente, estou falando que cura, porque já vão dizer coisas assim que eu estou sendo irresponsável. Sendo que ajuda porque você tem essa doença da esclerose múltipla, que ela é um estresse oxidativo elevado, por vários fatores, né, que ainda estão sendo descobertos, né. Um deles é falha mitocondrial, né, disfunção mitocondrial por motivos, às vezes genéticos e outras vezes epigenéticos. Então, assim, em casos como esclerose múltipla, esclerose lateral, doses maiores do complexo E com certeza vão poder trazer alguma melhoria e pelo menos desacelerar o processo, a progressão, né, do processo neurodegenerativo. Aqui você tem dados sobre a segurança, né, do complexo E. Eu quero lembrar a vocês que a vitamina E ela tem um efeito também tipo antitrombótico, reduzindo a agregação de plaquetas, né, de uma forma mais suave que medicações propriamente dita, mas que deve ser levado em conta se você vai administrar principalmente doses mais elevadas, né, acima de 400, em pacientes que estejam com o uso de anticoagulantes, varfarina e companhia limitada. Porque de repente você pode ter um aumento do efeito antitrombótico e uma dificuldade de coagulação. Então realmente é um caso a se avaliar juntamente com pacientes deficitários de vitamina K. De uma forma geral, os efeitos tóxicos são muito baixos, né? E somente começam a aparecer em doses bem mais elevadas, né? Já na faixa de mais de 2.000 miligramas, iniciando em 1.100, e não foram graves esses efeitos, né? E cederam rapidamente com a redução da dosagem. Então você tem um parâmetro chamado Upper Tolerable Limit Level, que é um fator que estipula a segurança de um nutriente, né, ou de uma substância, né? E nesse caso aqui você veja que esse valor é bem elevado para a vitamina E, né, para o complexo E, é de 1.000 miligramas por dia. Tipo assim, o Upper Tolerable Limit Level, tipo nenhum efeito, né? Tipo sem nenhum tipo de efeito tóxico. Então é um complexo muito seguro. E agora falar um pouco
do time principal, né, gente? Porque na verdade o que nós produzimos dentro da gente para nos proteger, que são as enzimas, é um time espetacular e que vai ser sempre muito ajudado por todos esses antioxidantes que nós estamos falando, mas que é um time insubstituível. É a partir dele que nós somos os animais mais eficientes no controle desse problemão, entre aspas, mas que é a grande assim, a grande sacada biológica, por exemplo, né, de ser transformado os animais, as células de anaeróbicas em aeróbicas, né? Então nós tivemos esse ganho energético, esse ganho de poder formar os animais pluricelulares, né? E essa profusão de vida na Terra, né? E realmente através dessas enzimas, né, que nós fomos aprendendo a lidar com o lado, digamos, ruim do oxigênio. Então esse time que no gol, porque não pode passar, obviamente, é o final, né? Eu sempre coloco no gol a glutatião peroxidase, na frente de Beck protegendo ela, ou a glutatião redutase, que fica recuperando ela, se ela toma um tombo, se ela se machuca, a glutatião redutase é que entra em ação. Na frente a catalase, que na hora H pode correr do jogo, por isso que eu tenho um pouquinho de medo dela, né? Mas é uma enzima importantíssima com relação aos peróxidos, né? Também a glutatião peroxidase em relação à água oxigenada e aos peróxidos lipídicos. Já a catalase é mais em função do peróxido do hidrogênio mesmo, que é a água oxigenada. As tioredoxinas, tioperoxiredoxinas e as peroxiredoxinas, tudo enxofre, tudo isso aqui é a base de enxofre, e funcionam espetacularmente no primeiro combate aos radicais livres, porque essas aqui são as finalmente. No dia a dia da célula, quem está de frente é a peroxidoxina. Aqui, jogando na esquerda, a paroxonase do HDL, que é pródiga em proteger o próprio LDL, né? A hemoxigenase, principalmente em nível pulmonar, muito importante. E lá na frente, para fazer gol, a família mais abundante do corpo humano, que são as superóxido dismutases, as principais A1, A2 e A3. Então, quer dizer, com esse time aqui nós temos a maior longevidade do planeta, né? Não se comprova efetivamente maior longevidade que o ser humano, e com um prognóstico de longevidade cada vez maior, principalmente à medida em que nós fomos conhecendo mais isso aí, e se também a turma que controla o planeta, né, as grandes indústrias, os grandes segmentos e governos começarem a olhar um pouquinho melhor toda essa parafernália química e radioativa para poder encontrar soluções, né, melhores. Aí realmente isso aqui vai funcionar ainda mais tranquilamente. Então, nesse sistema da glutatião peroxidase, que ele trabalha em conjunto com a superóxido dismutase. Então isso aqui é muito importante, porque a superóxido dismutase ela não consegue resolver o problema do radical livre. O primeiro radical livre formado é o superóxido. Então esse primeiro radical livre formado, ele é neutralizado provisoriamente pela superóxido dismutase, porque vai dar origem ao oxigênio, porém a uma molécula da água oxigenada. E essa água oxigenada que nós sabemos que não é nenhuma fluoxecheire, porque ela fica ali prontinha para se transformar em hidroxila, né? Essa hidroxila, se essa água oxigenada ela não é neutralizada, né, pela catalase, por exemplo, ou pela glutatião peroxidase, ela vai acabar formando a hidroxila, que é muito mais potente que essa aqui. Então esse time atua todo em conjunto, né? Superóxido dismutase, catalase e glutatião peroxidase, sendo que no caso da glutatião peroxidase, lembrar que o agente redutor necessário, indispensável, é de novo o nosso velho amigo glutatione. A enzima mais abundante no corpo é a superóxido dismutase, foi descoberta em 1938, isolada em 69, desculpa. E em 75, o Ivan Fridovich, aquele cientista que eu citei logo no início, ele descobre uma variante específica da SOD que só existe na mitocôndria, que é a chamada SOD-MN de manganês.
Então, citoplasma e mitocôndria são ambos protegidos pela enzima superoxidimutase, que vai fazer esse tratamento inicial do radical livre, porém liberando água oxigenada que precisa ser convertida, né? Já são conhecidos os sítios de controle genético, né, da SOD, né? E como vocês veem aqui, é exatamente o cromossoma 21. E ali, quando se observa essa aberração cromossomial da trissomia, é que nós vamos ter então uma superprodução de água oxigenada, não compatível, por exemplo, né, nesse feto, né, proporcionalmente, né, não é compatível com a glutatião peroxidase, nem a catalase. Então, esse acúmulo de peróxido de hidrogênio levando à hidroxila, que é realmente um dos fenômenos fisiopatológicos que vai levar o indivíduo ao nascimento com síndrome de Down nas características que nós conhecemos, né? Então, por exemplo, vários distúrbios da SOD têm sido associados com doenças graves, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, né? Então, vocês vejam que é uma enzima crucial no equilíbrio de todo esse processo metabólico do corpo, pela utilização do oxigênio, né? Então, essas famílias, por exemplo, da SOD, né, principalmente a 1 e 3, que atuam no citoplasma e na matriz extracelular, e a SOD2, que é especificamente da mitocôndria. Tem sido detectada a presença de níquel em várias modalidades da SOD, só que não se sabe ainda se isso é um processo tóxico, porque o níquel é um elemento tóxico, e realmente o que se verificou em experimentos com animais é que a intoxicação do animal pelo níquel reduziu realmente a atividade da SOD. Então, possivelmente, isso aqui que tem sido verificado é objeto de processo de contaminação ambiental e tóxica, né? Então, nós já sabemos a importância dessa enzima no corpo, né? Ela controla os sinais de apoptose, né? Porque enquanto ela ainda está em harmonia com a GPX, a célula não vê nenhum motivo para responder com a morte celular, né? Então, o estresse oxidativo estando controlado, essa apoptose também está controlada. Então, em nível mitocondrial, a SOD2, inclusive controlando estímulos químicos, né, como as citoquinas. E no caso, por exemplo, a SOD3 nós temos visto assim, muito importante em nível cerebral e nível pulmonar. Doenças relacionadas, como já falamos, com alterações na SOD, são sempre doenças graves, né? Esclerose lateral, síndrome de Down, degeneração cardiovasculares precoces, né? Que são os quadros de doença fatal, né? Em indivíduos com menos de 40 anos. Então, tem sido estudado que nesses indivíduos há alterações negativas da SOD, expondo todo esse sistema de controle, vai por água abaixo, e aí a longevidade fica extremamente comprometida, né? Então, a SOD está associada com o envelhecimento precoce. Quando ela está diminuída, nós verificamos isso, por exemplo, no maratonista que tem uma atividade física que é incompatível com a homeostase normal do organismo, né? Por isso que ele tem um envelhecimento precoce, e as enzimas antioxidantes nesse tipo de atletismo, muito pelo contrário, elas são diminuídas e não aumentadas. Aqui você veja, por exemplo, a maior descoberta da biologia moderna, que não gerou um prêmio Nobel. Possivelmente, na minha opinião, aqui quem está falando sou eu, porque foram várias pessoas que foram simultaneamente descobrindo sobre a SOD. Então, aí, de repente, ficou difícil premiar que equipe realmente teria sido a pioneira, né? Porque são vários cientistas que contribuíram para a descoberta dessas enzimas, e realmente ela mudou a ótica com que nós conhecíamos todo esse fenômeno oxirredutivo, né? Obviamente que nós gostaríamos muito de ter SOD com facilidade para administrar, porém ela inicialmente teve grandes problemas de se conseguir uma forma para administração oral, devido à sua destruição gástrica, onde um laboratório lançou uma forma
comercial de um produto tratado e protegido da enzima SOD, que é o glisodin, e essa SOD extraída de uma forma de frutas conhecida como melão de cantalupa, e esse produto já foi testado e apresentado em vários eventos e congressos médicos. Os resultados realmente são surpreendentes. Infelizmente é um produto muito caro, em que nós vamos reservar o seu uso para situações mesmo bem críticas, né? Por exemplo, um paciente pós-infartado, né? Para tentar diminuir os efeitos da hiperfusão, mas isso tem que ser de imediato ao infarto, né? Situações de doenças inflamatórias agudas, artrite muito grave, doença periodontal grave, e realmente essas situações que podem responder muito bem, no caso, ao glisodin, que é essa forma da SOD, que ela é como se ela fosse administrada por nanopartículas, né? Que são criadas com um polímero da gliadina, onde, por exemplo, são muito pequenos os teores da gliadina, mas assim, para celíacos nós teríamos uma restrição, porque os celíacos podem responder a microconcentrações, né, de gliadina. Então realmente seria a única incompatibilidade que nós, embora os próprios fabricantes não façam alusão a esse aspecto, não. Isso aqui é uma questão que eu estou colocando para vocês que me preocupa, né, em função de mesmo pequenas quantidades. Mas esse produto, através desse biopolímero protegido, ele é administrado pela via oral, e realmente você vejam que os gráficos de concentração e atividade plasmática são realmente surpreendentes, né? Nas doses de 150 mg, 2 ou 3 vezes ao dia. Contraindicações, como já tínhamos falado, pacientes celíacos. A catalase, que é uma enzima assim das mais antigas descobertas nesse arsenal dos antioxidantes, e que demonstrou ser muito importante, porém também ser muito vulnerável, né? Diríamos que aí nós temos realmente o calcanhar de Aquiles do sistema antioxidante, ela que é específica para o peróxido de hidrogênio, não atuando sobre os peróxidos, por exemplo, dos lipídios, né? E nessa reação da catalase com o peróxido de hidrogênio, nós temos o restabelecimento da água comum e do oxigênio. Esse estresse oxidativo, por exemplo, promovido pelo acúmulo de água oxigenada, desculpa, ele é realmente um aspecto dependente de uma forma muito contundente da ação da catalase. Com a célula assim contendo níveis satisfatórios de catalase e esse estresse oxidativo não sendo de longa duração, nós teremos então o lado esquerdo aqui um equilíbrio, né? Já se nós tivermos uma continuação desse processo de estresse oxidativo, principalmente se o estímulo não foi cessado, né? Contaminantes ambientais, álcool, fumo, enfim, se esse estímulo permanece, o que tem sido demonstrado é que a catalase realmente não consegue fazer com que essa célula se proteja dessa agressão contínua, né? E aí a liberação do radical hidroxila é realmente devastadora sobre essas estruturas celulares, né?